Olá, pessoal! Eu sou a professora Regina Cássia, do portal Conexão Escola. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. E hoje falaremos sobre o gênero textual conto. O que é um conto? Suas características e como deve ser escrito. O que é o gênero textual conto? O gênero textual conto é uma forma literária breve que narra uma história fictícia, geralmente focada em um único evento, personagem ou situação. Os contos são conhecidos por sua concisão e capacidade de transmitir uma mensagem ou explorar um tema em um espaço relativamente curto. Eles podem variar em estilo e tom, desde contos tradicionais até contos de terror, passando por contos realistas e fantásticos. Em geral, um conto tende a ter uma estrutura básica que inclui elementos como uma voz enunciativa, que apresenta a história, o desenvolvimento da trama, clímax e desfecho. Embora essa estrutura possa variar dependendo do autor e da abordagem criativa, o conto tradicional apresenta uma condição muito regular, que é a condensação dos fatos e o número reduzido de personagens. Os contos, enquanto gêneros narrativos, podem abordar uma ampla gama de temas como a lembrança, o medo, a infância, a coragem, o cotidiano, as relações humanas, a mentira, a vaidade, a morte, a felicidade, entre outros. Eles são uma forma versátil de expressão literária que permite ao escritor explorar ideais, emoções e experiências de maneira concisa e impactante. As características principais do gênero textual conto são a brevidade. Os contos são geralmente curtos em comparação com outros gêneros literários, como romances ou novelas. Eles tendem a se concentrar em uma única situação, evento ou personagem, permitindo uma narrativa concisa. Foco em um único tema ou evento. Os contos frequentemente se concentram em explorar um tema específico, contar uma história particular ou transmitir uma mensagem central. Entre eles, podem abordar questões sociais, psicológicas, morais ou existenciais. Narrativa concisa. Devido à sua brevidade, os contos precisam transmitir informações de maneira eficiente. Isso muitas vezes significa que cada palavra e detalhe da narrativa é cuidadosamente escolhido para contribuir para a história como um todo. Personagens limitados. Os contos geralmente apresentam um número limitado de personagens principais, muitas vezes com um protagonista central em torno do qual a história se desenrola. Esses personagens podem ser desenvolvidos com menos profundidade do que em romances mais longos. A estrutura narrativa simples. Os contos geralmente seguem uma estrutura narrativa simples, com uma introdução que estabelece o cenário e os personagens, um desenvolvimento que avança a trama, um clímax que é o ponto maior de tensão da história, e uma conclusão que resolve os conflitos principais ou deixa o leitor com uma reflexão. O uso eficaz de simbolismos e metáforas. Devido à sua brevidade, os contos muitas vezes recorrem ao uso de simbolismos para construções descritivas e metáforas para transmitir significados mais profundos em um espaço limitado. Como escrever o gênero textual conto? Escolha um tema ou ideia e comece decidindo sobre o tema central do seu conto. Pode ser uma emoção, uma situação interessante, um dilema moral ou qualquer outra coisa que desperte sua imaginação. Desenvolva seus personagens, crie personagens interessantes e memoráveis que se encaixem na sua história. Dê a eles características únicas, motivações e conflitos internos que se tornem realistas e cativantes para os leitores. Estabeleça o cenário. Decida onde e quando sua história vai se passar. O cenário pode ter um papel importante na atmosfera e no desenvolvimento da trama do seu conto. Construa a estrutura da história, planeje a estrutura básica de sua história, incluindo a introdução, o desenvolvimento da trama, o clímax, a conclusão. Lembre-se de que, como os contos são mais curtos,
Você precisa ser conciso e eficiente na sua narrativa. Crie um ponto de vista, decida quem será o narrador de sua história e escolha um ponto de vista que melhor sirva à narrativa. Você pode optar por uma narrativa em primeira pessoa, em terceira pessoa, ou limitada em terceira pessoa, ou terceira pessoa onisciente, dependendo do efeito desejado. Escreva com precisão. Comece a escrever seu conto, mantendo-se fiel ao tema, aos personagens e à estrutura que você desenvolveu. Concentre-se em escolher palavras e frases que transmitam suas ideias de forma clara e objetiva. Revisão e edição. Após concluir o primeiro rascunho, revise seu conto em busca de erros gramaticais, incoerências na trama e oportunidades de aprimoramento. Faça as alterações necessárias para melhorar a qualidade de sua história. Lembre-se de que escrever um conto é um processo criativo e pessoal. Então não tenha medo de experimentar e deixar sua imaginação brilhar através de sua escrita. O Brasil possui uma rica tradição de contos literários com autores renomados que contribuíram significativamente para o gênero. Veja agora alguns exemplos de contos literários brasileiros que poderão inspirar a sua produção escrita. O Alienista, de Machado de Assis, trata-se de um conto satírico que critica a pretensão da ciência em explicar a mente humana. Narra a história do Dr. Simão Bacamarte, que decide criar um manicômio em uma cidade do interior para estudar a loucura. Venha ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, considerado como um dos contos mais conhecidos da escritora, que explora temas como o amor, solidão e a morte. Narra o encontro entre um jovem casal em um local isolado e inóspito, onde segredos sombrios são revelados dentro de um cemitério. A Terceira Margem do Rio, de João Guimarães Rosa. Este conto faz parte do livro Primeiras Histórias e é uma narrativa enigmática que explora as complexidades da mente humana, da solidão e da relação entre pai e filho. Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector, que narra a história de uma menina que deseja ardentemente possuir um livro emprestado por uma colega rica da escola. Esse livro, de um autor famoso, torna-se objeto de fascínio para a protagonista, que o considera uma fonte de felicidade. Negrinha, de Monteiro Lobato, que retrata a vida de uma menina órfã chamada apenas de Negrinha, que é criada por uma família de classe média alta. Negrinha é submetida a abusos físicos e emocionais, sendo tratada com crueldade e indiferença pela família. Estes exemplos destacam a contribuição significativa de escritores brasileiros para o gênero conto, demonstrando sua diversidade temática e estilos narrativos distintos. Cada um desses contos oferece uma visão única da vida e da condição humana, através das lentes sensíveis e perspicazes dos autores brasileiros. Agora chegou a sua vez. Escolha uma temática e registre seu conto com o enredo e personagens. Seja leve e coerente. Lembre-se que você pode explorar recursos como os diálogos e as reflexões ao longo de sua história.